Olá, meus amigos, muito boa tarde. Estou eu aqui mais uma vez para gravar um vídeo. Quero aqui agradecer a Deus por estar vivo. É você, meu irmão, minha irmã, que tem dado seu like, seu dislike, tem feito seus comentários. Muito obrigado. Obrigado aos 406 amigos. Isso é muito importante para mim. Eu estou muito feliz por isso. E se ainda não se inscreveu, corra, se inscreva. Se você tem um amigo, uma amiga, peça, por favor, para ele se inscrever para que eu cresça mais ainda. O meu crescimento depende de você. É você se inscrevendo no meu canal, você assistindo os meus vídeos, que eu vou crescer e a gente troca a ideia. Bom, eu como não tem como fugir do assunto, eu adoro, eu amo política. Mas política de uma forma que eu não tenho. Eu estava discutindo com um bolsonarista, com todo respeito, que ele é muito bolsonarista. Só o Bolsonaro que está certo, e mais ninguém tem razão no Brasil, do ponto de vista desse meu amigo. E eu dizendo para ele, eu não tenho ídolos. Bolsonaro, Lula, Fernando Henrique, não importa. Errou, eu critico. O meu ídolo, se eu posso assim dizer, seria a Constituição Federal. É claro que eu admiro políticos. O próprio Fernando Henrique Cardoso, que eu tive a oportunidade, né, de conversar com ele já uma vez, quando ainda ele era senador, né, num congresso em Brasília. Ele fez a minha ficha de inscrição nesse congresso. Ele simpaticamente me atendeu com uma delicadeza. É uma pessoa. Eu não vou nem usar a expressão em inglês para não dizer que eu estou metido a besta. Mas tem por ele grande admiração, como tem admiração pelo próprio presidente Lula, que eu discordar do presidente Lula, mas que ele é uma liderança política respeitável. Né? Tinha um respeito pelo Ulisses Guimarães, eu tinha um respeito pelo Antônio Carlos Magalhães, eu tinha um respeito pelo Jorge Bornhausen em Santa Catarina, por exemplo, por Paulo Brossard, no Rio Grande do Sul, por Miguel Arraes, de Pernambuco, por Roberto Freire, de Pernambuco também, que parece que agora está em São Paulo. Então, são políticos que a gente tinha uma certa admiração. Porque ontem mesmo eu estava assistindo a um vídeo do professor e historiador Marco Antônio Villa, do qual sou um seguidor, né, do vídeo dele, do canal dele, além de fã, porque o belo trabalho de história que ele faz uma análise política coerente. A gente pode discordar dele, mas ele falando exatamente o que falta ao Brasil é ideias. Nós não temos mais ideólogos no Brasil. E isso está fazendo um prejuízo muito grande, né, ao país. Né? Eu me lembro que a gente, na década de 80, Antônio, tu vive do passado? Não, eu só estou apontando o erro nosso hoje. Nós tínhamos pensadores, né, como sociólogos, psicólogos, que mudavam a opinião, que davam opinião, que mudava o país. Né? Hoje em dia nós não temos mais. Nós estamos numa dicotomia A, B, C, contra Lula, Bolsonaro, e o país está se perdendo. Quem está pagando prejuízo? Nós. Lula continua muito rico, Bolsonaro muito rico. E fomos nós que o demos essa riqueza. Porque quando a gente não contestou o Bolsonaro, votou no Bolsonaro porque achou que ele era o melhor, votou no Lula porque achou que ele era o melhor, eles simplesmente se acomodaram lá e estão lá governando da maneira deles. Isso traz muito prejuízo ao país. Isso é prejudicial. Então, como eu falo, eu vou criticar o Lula, eu vou criticar o Bolsonaro, eu vou criticar quem estiver errado. Então, aquela pessoa que tem raiva, não fica com raiva de mim, porque eu critico o presidente Lula. Que eu também o elogiarei, como eu elogiei, que eu respeito como uma grande liderança política. Importantíssima. O Lula na sua formação política, ele teve importância fundamental quando ele enfrentou no ABC Paulista as primeiras greves dos trabalhadores que viviam de forma injustiçada, perseguidos pela ditadura militar, não tinham direito a se associar, não tinham direito a nada, e Lula, com a sua luta, concordando ou não, Lula foi importante no movimento sindical, no movimento social brasileiro, como é hoje na política. Bolsonaro não, Bolsonaro sempre foi medíocre, sempre defendeu o bandido bom, o bandido morto. Mas foi uma liderança política, como vereador no Rio de Janeiro, como deputado federal, medíocre, como todo mundo sabe. Ele próprio sabe disso, da mediocridade intelectual do Bolsonaro. Porque o Bolsonaro ele não quer cultura, ele quer simplesmente, né, essa é a realidade. Agora nós tínhamos políticos intelectuais, como Marco Maciel,
como Roberto Campos, né? Como a Magalhães Pinto, como o Fernando Henrique Cardoso, Miguel Arraes, Maurílio Ferreira Lima, que eram políticos, o Fernando Lira, que você goste ou não deles, eles tinham importância, eles tinham discurso, eles tinham uma mentalidade, eles formavam opinião. Hoje que nós acabamos com isso. Nós atrofiamos. Eu não sei se foi as redes sociais, se foi a televisão. O fato é que o Brasil ficou, eu não gosto dessa expressão, mas o Brasil ficou pobre de ideias. A falta de leitura, né, do povo brasileiro levou a essa ignorância, essa fazer questão de ser ignorante. Eu acho que isso é um mal muito ruim para nós. Porque o Brasil hoje faz questão de ser ignorante. Isso não é. O brasileiro, né? Não é bom isso, não, gente. Eu sou uma pessoa, nasci pobre, passei necessidade, para não dizer que passei fome, passei muita fome. Fui para o Rio de Janeiro quase analfabeto, estudei uns 4 ou 5 anos com minha querida Silva Borges, minha professora tia Silva, lá das Barrocas, Escola Barrocas, do município de Barra de São Miguel, na Paraíba, a qual sou muito, muito devedor, né, do ensinamento, da riqueza que tia Silva me deu e de todos os outros professores. Mas eu fui me alfabetizar com 20 anos, quando eu fui para a escola, pela primeira vez, né? Então, a leitura abriu o meu horizonte, abriu o meu mundo. Se eu não tivesse gostado, admitido a leitura, né, se esses livros que vocês estão aí, todos lidos, graças a Deus, não me torna melhor do que ninguém. Não, porque eu não sei nada ainda. Apesar de vocês terem esses livros lidos, né, todos estão lidos, graças a Deus. Honestamente falando, eu não tenho nenhum. Posso não ter lido 2 vezes, mas eu li. Só vai para a minha estante quando eu termino de ler. Posso não gostar do livro. Comprar o livro, montar aqui uma história. Estou lendo aqui um livro, né, que fala da a Viagem do Descobrimento. É de um jornalista gaúcho, mas um grande historiador. Ele é um historiador fantástico, né? Eduardo Bueno. Quem quiser comprar esse livro, fala como foi o descobrimento do Brasil. Por que ele está aqui? Eu peguei ele fácil, porque ele não está na minha estante ainda. Eu estou fazendo a leitura, né? Isso aqui são anotações, né, que eu guardo, porque quando eu vou fazer um vídeo, muitas das vezes, eu tenho que ter um resumo desse livro. Então, cada livro que eu leio, eu faço um resumo, né? Então, eu guardo lá. Então, é importante. Mas isso não me torna melhor do que ninguém. Mas me dá o direito e a oportunidade de fazer esse vídeo, né, de levar esse conhecimento para que pessoas que não têm acesso aos livros como eu tive, mas possam formar uma opinião, né? Ou formar uma opinião diferente, né? De formar uma opinião isenta. Eu não posso se dizer que tudo que o Bolsonaro fez foi ruim, ou tudo que Lula faz é ruim, simplesmente porque eu votei no Bolsonaro ou porque eu votei no Lula. Não, eu tenho que dizer, se Bolsonaro fez alguma coisa boa, é difícil achar que ele fez de bom, assim como Lula faz muita coisa errada. Nesse governo, nós estamos com 10 meses terminados, né, esse vídeo, dia 1º de novembro, podemos dizer que 10 meses do governo Lula, o governo Lula até agora não deslanchou. Né? Ele tem muitos projetos, tem o PAC, né, mas não tem. Eu vejo, talvez, o Tribunal de Contas, eu não consultei o Tribunal de Contas, mas deve ter umas 5.000 obras paradas no Brasil. Quando eu falo 5.000, deve ser obras dos estados, obras dos municípios. Só isso é um prejuízo enorme para o país, né? Eu até peço desculpa se eu estiver errado, prefeito Lero, o senhor me perdoe, tá? Estou pedindo, eu acho que eu não estou errado. Eu estou aqui há 8 anos e tem uma obra da construção de uma creche, de uma quadra esportiva na vila chamada Vila de Jerimum, que até hoje eu estou há 8 anos. Eu completei 8 anos morando aqui em Santa Cruz de Capibaribe no dia 15 de outubro do mês passado. Você tem 8 anos e 15 dias que eu estou em Santa Cruz, saindo do Rio de Janeiro. Com saudade do Rio de Janeiro, obviamente. E essa obra até não terminou. 8 anos! E, gente, olha, sinceramente, não é uma obra. Chamar aquilo de obra, e a gente chama por questões
conceitual, mas é uma latada. Seria um excelente chiqueiro de porco, tá? Mas ele vai inaugurar, vai fazer uma pompa, levar os deputados, provavelmente ele faça o ano que vem, que é ano de eleição, ou em 2026, que é ano também de eleição. 8 anos sem concluir uma quadra para as crianças jogarem, treinarem, fazer educação física. É uma vergonha. E a população não se revolta. Esse é o grande problema. Mas revoltar, não, vamos, não, gente, eu não estou chamando ninguém para fazer revolução, para quebrar, para sair destruindo, não. Cobrar com educação, como eu estou fazendo essa denúncia da obra da Prefeitura de Taquaritinga do Norte. Se eu estiver errado, olha, porque faz muito tempo que eu não vou no Pedra Preta, não vou no Girimum, não sei se a obra foi inaugurada. E eu esqueci de ligar para um vereador amigo meu, estou gravando esse vídeo correndo o risco. Se eu estiver mentindo, próxima quarta-feira eu faço um vídeo pedindo, já peço desculpa antecipadamente e farei outro se eu estiver errado. Bom, mas veja bem, como eu falei que eu não tenho ídolos, e infelizmente eu ocupei 11 minutos desse vídeo falando bem, eu acho que foi bom até agora que eu falei, né? Mas o vídeo, assim, o título desse vídeo chama assim: Haddad foi posto no caldeirão ou na frigideira. O fato é que o ministro da Fazenda do governo do PT, 10 meses o ministro da Fazenda está fervendo, está sendo fritado pela ala política do PT. Então, certo ou errado, não vou entrar no mérito. O fato é que a entrevista de Lula dizendo que não pode cumprir a meta do déficit zero em 2024 e que já tem, parece, se articulando no Congresso Nacional para mudar para 0,0.5, 0,25, descredenciou, ele desarmou toda a estrutura política do ministro da Fazenda, que faria um bom trabalho. Essa exigência do déficit zero é fundamental. Porque eu desculpo o presidente Lula quando diz, porque eu tenho que gastar, gente, se ele é um gastador, e a ala do PT, política do PT, que é meu parente, eu não sei se felizmente ou infelizmente, Lindbergh Farias, Gleisi Hoffmann, aquela turminha política do Palácio Planalto, só querem o blá blá blá, o oba oba. Eles querem que o povo se lixe. Que eles, o governo gastar, gente, mas gastar, tem a consequência, quem paga é o pobre, na inflação do supermercado. Então, a exigência do déficit, do controle orçamentário, é fundamental. Então, a política do ministro da Fazenda, do Haddad, vinha sendo uma política boa, mas o presidente Lula simplesmente condenou o Haddad ao fracasso, né? Ele praticamente demitiu o Haddad quando fez essa declaração estúpida, dizendo que não vai cumprir a meta. Ora, se ele não quer, ele quer gastar, mas quem vai pagar a conta somos nós. Não lembro o primeiro governo Lula, o segundo governo Lula e o desastre de Dilma. A Dilma provocou uma recessão de 5%. Por quê? Porque ela não teve o freio, não se preocupou em segurar o déficit público. Uma das maiores recessões nas primeiras décadas desse século, na segunda década do século XXI no Brasil, foi causada pela presidente Dilma, porque ela gastou, incentivou, deu cartão, né, encheu o povo para comprar, gastar energia, pode comprar aparelhos, né, aparelho de supermercado, feira, de geladeira, fogão, e vamos gastar. Só olha a recessão que ela provocou, porque ela teve que pagar a conta. Então, o ajuste econômico do presidente, né, a política econômica do ministro da Fazenda, que vinha sendo acertada com a declaração, eu não sei, impensada do presidente Lula, ou pensada, eu acho que, porque tem uma oposição, né, já a eleição de 2026, no PT já está se concorrendo, há uma disputa, né, dentro do PT, do Aloysio Mercadante querer. O Aloysio Mercadante, aquela turminha, como falei, Gleisi Hoffmann, aquele ministro lá da Casa Civil, eles estão, a ala política do PT não quer o sacrifício. Porque o sacrifício pode ser que tire voto, mas sacrifício econômico,
A contenção de despesa vai beneficiar o pobre no supermercado, que vai ter menos inflação. Eu não sei como se ainda não tem previsão, né, como se manifestou o Banco Central, que deve decidir essa semana, se manterá ou não, reduzirá ou não a taxa Selic. Mas pelo cenário econômico e por essa declaração do presidente Lula, a queda dos juros vai ser menor, porque o Banco Central não deve ser louco de afrouxar a taxa de juros quando o presidente disse que não vai cumprir a meta do orçamento. E é fundamental. Então, Antônio, você está criticando o presidente Lula? Estou. Mas eu também tenho que reconhecer, eu também elogiei o Lula. É um grande político. Agora, infelizmente, ele está olhando por um viés que ele não vai chegar bem, porque se gastar, no final quem paga a conta é o mais pobre. E a cervejinha, o churrasco, final de semana e a picanha não vai se concretizar, porque a inflação não permite. Nós estamos numa inflação, a inflação está controlada, mas os preços controlados com os preços muito altos. Você vai no supermercado, não compra nada. Eu gasto uma média de R$1.000 por mês de supermercado, gente, e eu não compro nada. É muito pouco. Eu estou ganhando muito pouco, mas porque os produtos do supermercado estão muito altos, principalmente aqui em Santa Cruz, tá? Então, a exigência do presidente Lula, né, a ideia do presidente Lula de não seguir, de não respeitar a meta, foi um desrespeito e uma loucura do PT. Eu acho que o governo do PT acabou com essa declaração. Outra coisa também muito estranha, que eu não sei se no próximo... não, eu vou falar de outra coisa. Mas vou encerrar vou gastar 20 minutos. O governo do PT acabou, na minha opinião, é uma opinião pessoal, tá? Não tenho nada contra o presidente Lula, não tenho nada contra. Agora, infelizmente, o governo do PT acabou, na minha opinião, no dia 26 de outubro de 2023. Por quê? Quando ele fez o acordo, eu não nego, com Arthur Lira entregou a Caixa Econômica Federal e as 12 diretorias, ou 13 ou 15. Eles vão criar 300 diretorias. Acabou o governo Lula ali. O governo Lula entregou o que há de mais importante no Brasil, que é a Caixa Econômica Federal, que é um banco estatal 100%, que tem uma função social extraordinária. Uma diretoria rica, agora muito dinheiro para o senhor Arthur Lira distribuir para os seus amigos. Então eu não sei, a Lula, eu não negocio com o Centrão. Lula, você negociou com o Centrão, meu nobre. Mesma coisa, eu não como carne bovina. Mas eu estou dizendo, eu como carne bovina. Eu posso dizer, eu não como carne bovina, mas eu faço uso de proteína, então eu tenho que comer carne, porque proteína está na carne. Quando eu não negocio com o Centrão, mas sim com os partidos políticos. Os partidos políticos que formam o Centrão, Lula, é a mesma coisa. Então, lamentavelmente, eu não estou aqui culpando o Lula, porque se ele não fizesse esse acordo com o Centrão, ele não governava. Porque a sociedade ela não quer tomar partido disso. E é a sociedade brasileira que tem que dizer ao senhor Arthur Lira que ele chega, o poder do Arthur Lira tem limites. O Arthur Lira hoje é o primeiro-ministro, às avessas, rasgou a Constituição. E quem governa hoje é o presidente da Câmara através das verbas e do orçamento da Caixa Econômica Federal. Quer dizer, o presidente da Lula vai ser uma figura decorativa, como foi Dilma Rousseff, como foi Michel Temer, como foi Bolsonaro, que entregou. Bolsonaro foi escandalosamente pior de todos, porque abriu as portas lá, colocou um ministro lá, o presidente do PP, dentro do Palácio do Planalto, e disse: governe aí, não me dê o impeachment, o problema de vocês, eu vou tramar o meu golpe de Estado. O Lula não, o Lula eu sei que ele vai lutar. Agora é preciso que a sociedade apoie o Lula, e o Lula devia ter dito: não, eu não aceito que Arthur Lira faça as estúpidas exigências que ele fez, querendo 100% da Caixa Econômica Federal e acima, e além disso as diretorias. Isso acabou, na minha opinião, desculpe a crítica, mas na minha opinião acabou o governo Lula no dia 26, quando ele fez esse acordo estúpido com o presidente da Câmara Federal. Muito obrigado e até a próxima.